O Daniel Vorcaro, a acusação, todas as acusações envolvendo o Daniel Vorcaro são graves. Ele já se sabe que era um fraudador, já se sabe o que ele fez com o Banco Master, já se sabe que ele deixou um buraco de 50 e tantos bilhões de reais, já se sabe que ele tentou e conseguiu ter um poder político esquisitíssimo, já se sabe um monte de coisa irregular, criação de fundos irregulares e tal. O que não se sabia, e a gente ficou sabendo hoje, é que esse criminoso, ele resolveu que a notícia sobre ele não pode existir. Ele resolveu que a realidade deve ser reescrita. Ele resolveu não apenas cuidar do destino dele, mas ele resolveu controlar o que as pessoas sabem sobre ele da maneira mais canalha que pode existir. Ele tinha um grupo de WhatsApp, como eu falei, esse episódio aconteceu no final de agosto do ano passado. Naquele momento, o Banco Master negociava com o Banco Regional de Brasília uma operação para que o Banco Regional de Brasília incorporasse o lixo em que se transformou o Banco Master, e a operação não deu certo. E naquele momento ele tinha um grupo de WhatsApp chamado A Turma, e nesse grupo de WhatsApp ele tratou com uma maneira muito clara, uma maneira de agredir fisicamente o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ou seja, a violência como instrumento. Não aconteceu nada, o Lauro Jardim não foi agredido, não passou por qualquer situação que ele considerasse que tivesse com a vida dele em risco, não vivenciou nenhum ataque, nada. Isso falei com ele hoje pela manhã, falei mais cedo de vir para cá, e ele me contou isso. Lauro Jardim, eu conheço, eu não vou nem falar quantos anos precisamente, mas mais de 30 anos. Trabalhamos juntos na revista Veja. Ele fazia a seção Radar na revista Veja. Depois ele foi para o jornal O Globo, onde ele está há muitos e muitos anos. Ele é um colunista de assuntos políticos, colunista de assuntos econômicos, e mesmo quando os assuntos econômicos se transformam em assuntos policiais, ou a política se transforma em assuntos policiais, e no Brasil isso acontece com muita frequência, né? Os comentaristas de esporte tratam de polícia a todo instante, todo mundo aqui trata de polícia. Ele trata de assuntos policiais muitas vezes, quando, por exemplo, os assuntos vão parar nos tribunais, ou você vê as trampolinagens, as irregularidades, e ele cobre esse caso Master desde o começo. Estou chamando de caso Master, mas isso envolve as andanças de Daniel Vorcaro, a tentativa dele de vender o banco, depois começou o processo. Agora, o Daniel Vorcaro, quando montou esse grupo que a Polícia Federal descobriu e foi parar na mão do André Mendonça, ao saber disso, o André Mendonça determinou a prisão do Daniel Vorcaro. Importante saber que foi em agosto, porque naquele momento ainda não havia um processo na justiça. Então, quando a defesa diz, como disse agora, que o Daniel Vorcaro respeita, é patético, né? A defesa do Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades. Isso não é uma decisão dele. Quem coloca a pessoa à disposição da autoridade é a Polícia Federal, nesse caso. Vai lá e pega e coloca à disposição da autoridade. Sempre o investigado está à disposição da autoridade, porque não é uma decisão dele. O processo é uma decisão do Estado. Sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente, colaborando com nada. Com as investigações desde o início, e esse episódio antecede o início da investigação. E jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da justiça. A acusação não é de tentativa de obstrução do trabalho das autoridades e da justiça. A acusação é de tentar calar a imprensa. A acusação é de tentar conter a informação, impedindo que ela seja escrita. É o que há de mais podre que pode haver. Eu levantei aqui alguns casos que são graves, e esse caso não se tornou um caso grave, mas nada nos permite dizer que não se tornaria um caso grave, porque numa das ameaças ele diz o seguinte:
eu queria quebrar os dentes e dar um pau em Lauro Jardim. Ele fala sobre isso, né? Existem casos concretos sobre isso. Então, a gente não pode achar que isso simplesmente é uma bravata. Bravata não é o caso, é apenas um desabafo digital. É curioso, né? O desabafo digital dele não é lamento o noticiário, vamos processar porque a informação é mentirosa. O Lauro Jardim publicou uma inverdade sobre nós, vamos acionar os nossos advogados para fazer uma avaliação sobre como a gente pode fazer uma reparação jurídica, por isso provoca danos à reputação do nosso probo grupo empresarial. Não, eu queria quebrar os dentes e dar um pau em Lauro Jardim. Quer dizer, isso é coisa de gangster, coisa de mafioso, coisa de quem no passado Al Capone usava taco de beisebol. Agora, a gente tem alguns casos em que isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu não vou nem falar na história brasileira. Quando a gente vai para a história brasileira, a gente vai achar vários casos. Em geral, envolvendo o Estado. Isso é o mais comum, envolvendo o Estado. Envolvendo governos, governantes. Prefeitos, então, dá com pau. Você vai para o Brasil, fora dos grandes centros urbanos, você vai encontrar vários jornalistas mortos. Não poucos jornalistas mortos. Jornalistas da imprensa escrita, radialistas, jornalistas de televisão, não são poucos. Em geral, envolvendo a política. É um político que resolveu se vingar, um deputado, um vereador, um prefeito. Não é tão comum um empresário que não seja um empresário do mundo do crime, né? Que a gente chama de empresário, mas depois você vai descobrir que o camarada é do mundo do crime, tá ligado ao narcotráfico, não é nada disso. Nós estamos falando de um banqueiro. Nós estamos falando de uma pessoa que, em tese, lida com uma reação no mundo jurídico. E eis que a gente descobre que ele criou esse grupo, a turma, que trocava o WhatsApp falando de coisas absurdas, né? Em 2018, na Eslováquia, um jornalista chamado Jan Kuciak, repórter investigativo, ele cobria fraude fiscal, corrupção, ligadas a empresários. E um desses empresários, chamado Marian Kochner, poderoso, sempre aparecendo na mídia eslovaca, dono de imóveis, hotéis, ele foi acusado de emitir notas no valor de 69 milhões de euros. E aí o jornalista e a noiva dele foram assassinados a tiros por um sicário contratado. Houve uma investigação. Num primeiro momento, esse Kochner foi absolvido. Aliás, foi absolvido 2 vezes. A Suprema Corte determinou um novo julgamento. Isso foi em 2018, a morte. Até agora não resolveu. Em 2017, uma jornalista chamada Daphne Caruana Galizia, ela era uma blogueira, e ela fez uma reportagem grande falando sobre lavagem de dinheiro, ligações com a indústria de jogos online, de um empresário chamado Jörgen Fenesch. E a jornalista foi assassinada, o carro dela explodiu. E os responsáveis que foram identificados e foram condenados a 40 anos de cadeia, delataram, e se estabeleceu uma conexão entre o empresário e os assassinatos. E até agora não houve o julgamento. Então nós estamos falando de 2 casos rumorosos envolvendo jornalistas que foram assassinados. Quer dizer, e aí vem o banqueiro Daniel Vorcaro e aparece associado a um grupo de WhatsApp onde todos foram presos. O camarada que era o personagem com quem ele falava de sobrenome Mourão, um outro personagem que fazia um levantamento digital, foram em cana, assim como foi em cana o genro dele, o Zettel. É curioso porque em agosto do ano passado ainda não havia sido divulgada nenhuma informação envolvendo o Dias Toffoli, por exemplo. Dias Toffoli não aparecia. Não existia ainda denúncia sobre o Taiaiá, Tuiuiu, seja lá o que for, aquele hotel
de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que num primeiro momento aparecia como sendo um hotel dos irmãos do ministro, distante do ministro, e que depois se descobriu que era o hotel em que o ministro tinha colocado dinheiro. E, curiosamente, com tantas empresas para entrar em negociação e tantos bancos existindo no Brasil, não é que entre as empresas e entre os bancos é o ecossistema do Master que tem um interesse súbito por um hotel modesto, diga-se de passagem, por alguma razão. Algumas pessoas começaram a falar hotel de luxo e ficou que é hotel de luxo não tem nada, é só um hotel grande, mas é um hotel normal. E aí resolveram ter um interesse por um hotel que por acaso tinha o ministro como sócio, o ministro do Supremo Tribunal Federal como sócio. O ministro do Supremo Tribunal Federal que mandou um convite para o aniversário dele para o Daniel Vorcaro. Tinha uma relação e que ainda assim aceitou ser relator do caso do Banco Master, tendo viajado de carona num jato ao lado de um advogado ligado ao Banco Master. Antes também, esse grupo, a turma, que fez essas trocas de mensagem falando em dar um pau no jornalista Lauro Jardim, antes também da descoberta da existência de um contrato inacreditável, completamente fora do padrão, um contrato entre a mulher de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um contrato no valor de 129 milhões de reais, jamais desmentido, um contrato que gerou desembolsos até o momento da liquidação do banco de mais de 50 milhões de reais. Lembrando que o Dias Toffoli, a cota deles pode ter rendido mais de 30 ou 40 milhões de reais no Taiaiá, Tuiuiu, seja lá o que for. E aí agora temos esses dois ministros, tanta gente para contratar a advogada Viviane Barsi, tanto advogado para ser contratado, que trabalharia por 100 milhões de reais, que trabalharia por 70 milhões de reais, que trabalharia por 7 milhões de reais, que trabalharia por 3 milhões de reais, e ele resolve contratar uma advogada que não é autora reconhecida, que não é dona de teses memoráveis, que não celebra, que não representa nenhum eixo de conhecimento e grandes vitórias em campo algum. É uma advogada, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal. Só se isso é credencial jurídica, talvez valha muito dinheiro. Mas não sendo isso, se ela fosse mulher de um juiz de futebol da segunda divisão, não sei se ela receberia 170 milhões de reais. Talvez recebesse, mas está aí um caso para ser 129 milhões de reais. Está aí um caso para a gente conhecer mais a fundo, mas não tem investigação. Não há investigação, porque a Procuradoria-Geral da República decidiu que não vai investigar o Alexandre de Moraes. E o Supremo Tribunal Federal, ao fazer uma reunião em torno do que fez o Dias Toffoli, das decisões tomadas pelo Dias Toffoli, muitas delas também fora do padrão, contrato fora do padrão, decisões de ministro do Supremo fora do padrão, sigilo fora do padrão, tentando controlar a Polícia Federal de um jeito incomum. E quando eu digo incomum, é inédito. Pode ser que tenha sido a primeira vez certa, mas é inédito. Os ministros se reuniram e todos se alternaram em elogios ao Toffoli, rasgados elogios ao Toffoli, inclusive Fachin e outros, todos dizendo que o Toffoli fez tudo certo, ou seja, nada de errado a se apurar no Supremo Tribunal Federal. Nem quando a mulher de um ministro fecha um contrato de 129 milhões de reais, nem quando um ministro tem um negócio como esse e não se dá por impedido, porque entende que não há motivo algum para fazer isso. E aí surge essa informação de que o Daniel Vorcaro, além de estabelecer relações próximas com o poder, com deputados, com senadores, Ciro Nogueira, por exemplo, um senador que tem uma relação muito próxima com Dias Toffoli, um senador que já viajou com ele para vários lugares do mundo, já comeu caviar junto com ele, um senador que tentou aumentar o valor do fundo garantidor de crédito, que é de 250 mil reais para 1 milhão de reais. Sabe-se lá o que teria acontecido se essa ideia tivesse prosperado no Congresso Nacional. E agora a gente descobre que, além de tudo, o sujeito é um gangster que ameaçou
e discutiu a possibilidade de dar um pau num jornalista. Quer dizer, calar a imprensa significa tentar eliminar a potência de descobrir irregularidades. Por que não deixar de ter cometido irregularidades? Por que não fazer as coisas do jeito certo? Então ele quis fazer tudo do jeito errado, ele quis se envolver com os políticos, ele quis levar vantagem, ele quis conseguir mundos e fundos, mais fundos do que mundos, e nos fundos de previdência, sabe-se lá fazendo o quê? Tem um monte de gente presa ligado à Rio Previdência, também ao Fundo de Previdência do Amapá, e pelo menos uma dezena de fundos de pensão que colocaram dinheiro no Master. Tem aí uma rede a ser investigada, uma rede que passou por outros bancos, bancos grandes que ganharam dinheiro, lucraram com o Banco Master, distribuíram os CDBs do Banco Master. Então tem uma teia a ser desvendada. E aí o jornalista que está cobrindo essa história, um jornalista que vive da apuração dos fatos, um jornalista que pode acertar e pode errar. O Lauro Jardim não é infalível, mas um jornalista ele descobre e a gente descobre que o jornalista ficou com o nome dele num grupo falando em quebrar dentes e dar um pau. Em 1992, portanto, pouco depois da chegada da família real ao Brasil, 1992, eu trabalhava na revista Veja, trabalhei lá durante 20 anos e chefiava a sucursal da revista Veja em Brasília. 1992 foi um ano de ouro da revista Veja e eu era o chefe da sucursal da Veja em Brasília. Foi a revista que conseguiu desvendar vários esquemas envolvendo o ex-presidente Fernando Collor. A cobertura da revista Veja foi essencial para levar ao impeachment do presidente Fernando Collor. E numa das reportagens que a revista Veja fez, a capa era o cangaceiro do Planalto. O cangaceiro do Planalto. Trazia o então presidente do Banco do Brasil com um chapéu de cangaceiro. O então presidente do Banco do Brasil, Lafayette Coutinho Torres, recebeu 2 jornalistas para dar uma entrevista na Veja. Eu e Leonel Rocha, que trabalhava na revista nessa época. E nós fomos entrevistar o presidente do Banco do Brasil no auge da crise e a denúncia é que ele, Lafayette Coutinho Torres, estava fazendo dossiês para prejudicar deputados e também empresários. E nós gravamos a entrevista. E quando a gente chegou lá pelas tantas, ele pegou um documento, o que ele dizia ser um documento, ele dizia ser uma escritura, pegou aquela escritura na mão, sacudiu aquela escritura e disse assim: essa escritura aqui, olha só, e jogou assim na mesa. Eu olhei, ela falou: essa é a escritura do imóvel do Roberto Tivita, em São Paulo. Roberto Tivita era o dono da Editora Abril. Roberto Tivita, eu trabalhava, portanto, para ele. E ele falou: veja o valor com que esse imóvel está registrado na escritura. E o valor muito mais baixo do que o valor de mercado e tal. Ou seja, ele estava confirmando com aquele ato que ele estava, sim, usando o Estado para levantar informações, para chantagear. E ele fez isso na cara dura, na minha frente e na frente do Leonel Rocha. E eu, está gravado, falei: o senhor está usando o Estado com objetivos pessoais. Falei isso, está gravado. A transcrição do diálogo foi publicada na reportagem. E, obviamente, portanto, eu já vivi, e esse foi um dos episódios que eu vivi, episódios em que a imprensa, ao apurar uma reportagem, está sendo pressionada ou constrangida ou ameaçada de alguma forma. No caso, ele estava ameaçando descaradamente, despudoradamente o Grupo Abril, que naquela época pertencia à família Tivita e ao Roberto Tivita, que era o proprietário e o publisher da revista Veja. Agora, quando você sai do Estado, que
a história do Brasil com o Estado empastelando redações, e a gente viu isso na década de 50, a gente viu isso na década de 30. Isso é parte da história brasileira. Quando você vê o Estado que matou jornalista no regime militar, você tem uma linha lamentável, absurda. Aqui você tem uma inovação. Você tem um empresário privado, portanto, um empresário do setor financeiro que se imaginava, não que fosse um bate-pau ou que fosse um bandido deste tipo, imaginava-se um bandido de outro tipo, ou pelo menos se comportava com a investigação, a gente descobriu que era um bandido de um outro tipo. O que a gente descobre agora é que ele é a pior representação, o que há de mais baixo, alguém que acha que pode calar, bater, agredir e mais, dissimular, porque a ideia era que fosse uma simulação para que parecesse um assalto e alguma coisa. Não era que ele iria na frente do Lauro Jardim para bater no Lauro Jardim, que já seria um absurdo, ou ele acompanhado de capangas, que já seria um absurdo. Não, ele queria que parecesse um assalto, para que ninguém soubesse por que o Lauro Jardim seria agredido. Então, essa investigação, ela coloca o caso Master num outro patamar. Num patamar, e essa prisão, a partir de agora, num patamar em que, posto que se revelou um risco para a sociedade, ele não sai. O mais provável é que agora ele não saia. Então, a volta da especulação de que ele poderá vir a fazer uma delação premiada, pode ter certeza que isso vai começar a correr de novo pelos corredores. Deve ter muita gente com medo, senadores, deputados, alguns que vão querer dizer que tinha um contato social. O Dias Toffoli, por exemplo, chegou a dizer que não era amigo do Vorcaro, mas ainda assim convidou ele para o aniversário dele, não era amigo. É muito curioso. A ex-presidente Dilma Rousseff também negou amizade com muita gente. O atual presidente Lula também negou amizade com muita gente. Muita gente negou amizade com muita gente no momento da investigação. Não, eu só conheço de ver, depois os documentos vão mostrando que aparece. Então aqui, a primeira reação vai ser: não há provas de que isso representa uma ameaça, tal. Então, se nada representar nada, deixa o homem solto. Pouco importa. Aí amanhã aparece o Lauro Jardim na Lagoa Rodrigo de Freitas, aí começa-se uma investigação. Então, fizeram muito bem de botar na jaula esse que é o autor ou o integrante desse grupo, a turma, que a turma fique na cadeia. E vamos acompanhar essa investigação. Não sei se nós já estamos na ponta da linha. Agora vamos tentar de novo, tentando ouvir não só as sílabas tônicas, as últimas informações. Vamos direto para Brasília, então? É isso aí, Ineg. Agora sim, a gente áudio aqui para trazer as atualizações e reforçando essa sua análise, o ministro André Mendonça teve uma decisão complementar, acatando um pedido da PF e vai mandar o Vorcaro e os outros 3 presos para presídio estadual. Eles não vão ficar na superintendência da Polícia Federal, justamente porque a PF argumentou que ali não há uma estrutura adequada para manutenção prolongada de presos, reforçando então que Daniel Vorcaro pode passar mais tempo nesta prisão preventiva do que os 11 dias iniciais que ele passou na primeira fase, dessa operação Compliance Zero. Aqui nos corredores do Congresso Nacional, volta sim a se discutir se Daniel Vorcaro pode fazer uma delação premiada, alguma espécie de colaboração com a Justiça, a depender do comportamento que ele vai ter, portanto, nesta prisão. A CPI do crime organizado tinha uma expectativa, mesmo que remota, da presença de Daniel Vorcaro aqui hoje para prestar depoimento, aí não aconteceu, foi cancelada, mas ainda tem uma possibilidade, porque o senador Renan Calheiros negociou pessoalmente com os advogados de Vorcaro para que ele compareça na Comissão de Assuntos Econômicos na semana que vem, dia 10, terça-feira. Fica uma dúvida de como é que isso vai se dar na prática, já que ele está
preso agora, precisaria de uma autorização do ministro André Mendonça, mas existe essa possibilidade ainda de que Daniel Alvorcaro possa comparecer, pelo menos não foi cancelado e nem foi passada nenhuma informação nova nesse sentido. A gente segue acompanhando as atualizações aqui de Brasília e qualquer coisa a gente chama vocês aí. Obrigado pelas informações, Afonso Marangoni. Acompanhando de perto, qualquer coisa grita e entra, mesmo com sílabas tônicas, as informações são fundamentais. Brigadão. Lembrando que delação premiada não é uma decisão do preso, tá? Não é uma decisão do preso. Delação premiada é acordo de colaboração. Acordo é um acerto entre partes. Eu quero que você fale e você se dispõe a falar. Mas você não fala o que você quer e eu escuto o que eu quero. Não é assim que funciona. A primeira coisa, e é condição, não vou dizer sine qua non, porque seria um exagero, às vezes tem um camarada que não tem dinheiro e, portanto, não se encaixa nisso que eu vou falar. Mas a primeira coisa, num caso como esse, se esse gangster resolver falar, a pergunta vai ser: cadê a bufunfa? Onde é que você enfiou o dinheiro? Não existe permitir que um bandido rico fale sem devolver nada. Os caras da Petrobras devolveram dinheiro, teve empresário que entregou dinheiro, lobista entregou dinheiro. Aí chega o Daniel Alvorcaro e fala: gastei todo o dinheiro, gastei o dinheiro tudo. Não existe isso, gastei o dinheiro tudo. O cara comprou um apartamento de 90 milhas de dólares nos Estados Unidos. Comprou uma casa de 250 milhões de reais em Trancoso. Tinha um jato de R$500 milhão. Aí agora o dinheiro sumiu. Eu perdi todo o dinheirinho. O que eu tenho é esse apartamento aí, se quiser. Não existe isso. Não há a menor possibilidade da polícia aceitar um negócio desse. Então o cara desviou. Quer dizer, desviou. Uma parte ele bebeu, outra parte, não sei que verbo a gente pode usar, mas ele manuseou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e muitos bilhões. Então, desses muitos bilhões, uma parte importante está em algum lugar. Pode ter absoluta certeza que esse cara não está com defensoria pública. Ele não está com defensoria pública. Ele tem dinheiro para pagar os advogados. Não devem estar recebendo agora. Mas eles têm. Né? Não devem estar cobrando nem o que a Viviane Barsi cobrou. Eu acho que nem nessa crise eles estão cobrando o que a Viviane Barsi cobrou para trabalhar normal, assim, sem nenhum caso que ninguém entendeu ainda o que ela fazia. Mas como não vai ter investigação, nós não vamos saber. Se eventualmente ele resolver contar o que aconteceu nos episódios pretéritos, talvez a gente fique sabendo de alguma história mais apetitosa. Por enquanto a gente não sabe de nada. Mas o fato é, delação não é uma vontade de um preso que fala: ô delegado, delega, vem cá que eu vou te contar uma história aí, anota aí. Não existe isso, toma bifa na orelha. Bifa na orelha. Teve um preso na Lava Jato de uma empreiteira que sentou para negociar a colaboração. Sentou com o delegado, procurador, aquela turma toda lá dos Dallagnol da vida. Sentou lá para conversar. Aí um deles perguntou um troço para ele. Me fale sobre a operação Castelo de Areia. Aí ele falou: a operação Castelo de Areia foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que eu me sinto impedido de tratar. Ele só ouviu o seguinte: carcereiro, pode levar o preso? Ele não entendeu nada. É assim que funciona. É assim que funciona. Teve preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, Lava Jato, que estava na cela. Chegou o carcereiro e falou: vamos sair da cela, sai da cela! Aí ele saiu da cela. Não olha para trás, hein? E por quê? Iam entrar uns caras, traficantes internacionais, com roupa laranja, aquele cinto de couro prendendo a algema, as pernas algemadas também, e os caras entraram na cela, porque eles iam depor num outro processo. E o preso da Lava Jato, de quem todo mundo tinha medo, que achava que eles eram os bacanas, saíam todo dia na televisão, falavam para esses caras: não são perigosos, mas os traficantes não tinham medo deles, não. Aí, no dia seguinte, os traficantes, depois de depor, foram embora. E falaram para esses que saíram da cela: podem voltar para a cela. Quando eles voltaram para a cela, tinha dejetos humanos na parede,
na cama, no chão, em todo lugar. O que você acha que ele fez? Você acha que ele chamou o serviço de quarto? Ou você acha que ele pegou um produto de limpeza, um saco plástico e limpou o que dava para limpar? Essa é a vida desses caras. O cara que está em Courchevel num dia, o camarada que está no jatinho de $500 milhão, o camarada que está passeando para lá e para cá nas festas mais não sei o quê, com as roupas mais caras, né? E vai para esse ambiente. Agora, como a gente ouviu do Marangoni, uma prisão estadual. Chega lá, ele não é o bacana da prisão. Ele é o bacana na prisão. O bacana da prisão é outro. É outro que vai querer ou dormir de conchinha ou dar um cacete nele, fazer com ele o que ele falou nas declarações aí, nesses grupos de WhatsApp, que ia fazer com o Lauro Jardim. Então, a vida não é fácil. Vai dar a ele aquela vontade de sair logo. Vou falar logo umas coisinhas, enganar as autoridades e vou embora. Não consegue. Não consegue. Se é uma coisa que as autoridades sabem fazer, é negociar. Podem errar, podem deixar passar o que não der, pode ser o que for. Mas eles já fizeram vários acordos de colaboração. O Daniel Vorcaro nunca pensou em fazer um acordo de colaboração. Ele só fazia acordo com autoridades. Ele só conversava com os políticos e os poderosos. Então ele gostava desse jogo do poder. Agora a gente vai acompanhar para ver o que acontece quando ele muda de lado. Quando passa a usar uniforme, quando passa a não ser o bacana da prisão e quando não vai querer, eventualmente, a gente não sabe, dormir de conchinha.